Fala, queridos amigos, estamos de volta aqui para o nosso vídeo, já que eu estou tentando manter diário. É uma espécie do meu diário, que a gente vai falando sobre como é que está a minha recuperação ao longo desse tempo de uma crise de ansiedade. Eu que me identifiquei como uma pessoa extremamente ansiosa, lembrando que a ansiedade é um sentimento normal, é um sentimento natural do ser humano, mas que em excesso acaba nos fazendo perder certo controle sobre o nosso próprio emocional. Em excesso, nada é positivo. Então, eu estou passando por uma fase de entendimento, de conhecimento dos meus sentimentos e como controlar melhor essa minha ansiedade, que por vezes tem picos, como eu tive recentemente nos vídeos que se você não está acompanhando, eu venho contando um pico de ansiedade generalizado. Bom, eu estava pensando aqui, lembrando, né, enquanto eu tinha postado o vídeo de ontem, pensei, cara, é uma pena, mas ao mesmo tempo é necessário que. Uma pena que eu não tenha, sei lá, tenha registros do período em que a crise estava pesadíssima. Então, assim, tá tudo aqui na minha mente, como que eu passei os dias mais difíceis, mais complicados. Não faria parte da minha, sei lá, dos meus valores se eu tivesse sentado aqui para gravar, para poder monetizar em cima disso, para poder, sei lá, cientificamente ou em termos de alguma ajuda, eu poderia oferecer para alguém que passa por isso também. Mas eu acho que teria sido, sei lá, não me sentiria bem em tendo feito isso. Mas é uma pena, porque se tivesse esse registro, poderia representar de uma forma um pouco mais firme o que que foi que eu passei, o que eu sentia. O que eu posso dizer é, naquela época, nos primeiros dias, eu não conseguia fazer nada. E, pô, para fazer qualquer tarefa, até para me alimentar era muito difícil. Para fazer qualquer tarefa era um sacrifício. Eu tinha respostas fisiológicas. Meu corpo não funcionava como eu gostaria, era um cansaço em excesso. A mente estava trabalhando de forma desregulada, como se fosse sei lá, um computador que perdeu o fluxo de funcionamento e a minha mente não funcionava como eu gostaria. Eu estava agindo normal, né? Como é que eu posso dizer isso? Eu agia de forma normal, mas certas coisas que eu faria com mais facilidade eu não conseguia. Eu não conseguia controlar os meus pensamentos, principalmente. E é o tema de hoje, que eu vou falar sobre isso hoje, que eu vim refletindo quando eu acordei. Já expliquei para vocês, né, que tem sido um exercício diário e matinal. Antes eu fazia o quê? Pô, eu pegava o celular e me atualizar de notícias e de informações, porque eu achava que eu estava sendo bem alimentado de informações e estava atualizado. Mas na verdade eu estava só alimentando um vício meu ali, um vício pela internet, pelo celular, enfim. Tem várias outras coisas que estão sendo trabalhadas hoje em dia, mas eu não vou me ater a isso. Então, para me trabalhar com os meus pensamentos hoje, eu venho trabalhando muito com a escrita. Então, eu acordo, a primeira coisa que eu faço antes até da escrita é a leitura. Então eu leio muito assim que eu acordo, para já baixar aquela expectativa de, cara, tem que fazer várias coisas agora de manhã, não sei o quê, não. No dia anterior, eu já organizo a minha rotina, como é que vai ser, o que que eu preciso fazer no dia seguinte. Então já vou dormir sabendo o que que eu preciso fazer. Isso tem me ajudado a não ficar pensando muito quando eu acordo do que eu tenho que fazer. Então, assim, eu já acordo já sabendo o que eu preciso fazer, então eu já, ó, não preciso me preocupar porque eu já me organizei ontem. Então, pego um livro, começo a ler, já fico lendo, eu tenho uma sequência de livros que eu venho lendo, assim, eu gosto muito de ler. Devagar, sem nenhuma pressa, assim, eu não tô... Eu já tive a época em que eu queria terminar 300 livros ao mesmo tempo, não, agora eu leio devagar, não tô com pressa de terminar livros, eu leio. Quando a leitura tá gostosa, eu sigo. Quando a leitura tá um pouco mais morosa, eu leio uma página, duas, cinco páginas e passo adiante. E aí já pego o meu caderninho de anotações. Eu tenho agora anotações que eu vou anotando ideias, sentimentos, passo lembranças do que eu fiz no dia anterior, o que, que eu estou sentindo no dia quando eu acordei. Às vezes eu acordo um pouco mais ansioso, um pouco mal, aí a escrita, botar no papel, tem me ajudado a lidar com isso. E vou te falar, no início não era fácil, no início me parecia uma tarefa boba. Falar, vou escrever, eu estou pensando e tal, já sei. Não sei explicar, cientificamente. A minha psicóloga até já comentou sobre isso. Minha irmã, eu vi minha irmã fazendo muito isso, minha mãe também, elas também mencionavam. Eu sei que comigo dá certo. E então, assim, se lá atrás eu tinha já um pensamento um pouco mais egoísta, orgulhoso, de não, pô, não preciso botar no papel, tá aqui na memória, eu boto no celular. Agora não, eu consigo botar no papel a escrita, as ideias do que vem. Isso me faz relaxar tanto na ansiedade quanto nos dias mais tristes, né?
quando eu acho que as coisas não vão dar certo, que as coisas não estão andando na velocidade que eu gostaria, isso me faz acordar muito mais tranquilo. E aí, eu vou seguindo na minha rotina com outras coisas que eu faço ao longo do dia, mas eu vou entrar no ponto que é aqui o início do vídeo, né? Sobre pensamento. É, eu achava que pensamento deveria ser uma coisa só automática, né? Por, por você pensar milhões de coisas, milhares de coisas ao longo do dia, ao longo dos meses, eu entendia que comigo era natural deixar o pensamento rolar. Ele vinha na minha cabeça, eu deixava rolar, beleza, às vezes pensava e maturava. Eu sou um cara que viajo muito nas ideias, então, para quem acompanha os vídeos do canal do Felipe, vem muito as ideias que surgem na minha cabeça, né? Porque eu tô sempre pensando em coisas e tal, eu gosto da criatividade. E não tem nada a ver com isso, tá? Pô, pelo amor de Deus, a minha ansiedade tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o pensamento, eu comecei a considerar que ele não deveria mais ficar tão automático. Talvez ele devesse ser um pouco mais mecânico. Isso vem sendo trabalhado com a minha psicóloga, com a minha psiquiatra, e eu venho fazendo treinamentos de controle de pensamento. Controle que eu digo é eu não quero também, lembrando, tá? É o que funciona comigo. O que funciona comigo pode ser que não funcione com você. Então, assim, consulte profissionais sempre. Não questione as minhas ações. As minhas ações não são as corretas. É o que tem funcionado para mim, pode ser que mude daqui a pouco. Mas não é o controle exatamente. Eu estou tentando procurar essa palavra até nas minhas terapias. Não é controlar o pensamento, mas porque basicamente você tentar controlar um pensamento, você acaba pensando e você não sai do ciclo mais manter um pensamento em um padrão mais harmonioso. Então, assim, quando vem ali um pensamento de, sei lá, mais dissociativo, não é essa palavra também dissociativo, mas talvez um pensamento disfuncional, talvez seja essa palavra. É, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Quando eu era mais novo, adolescente e tal, eu não gostava muito, eu tinha medo de andar de avião porque eu achava que o avião ia cair. Muitas pessoas têm esse sentimento, essa sensação. E isso foi trabalhado com psicólogo durante muitos anos também. Vira e mexe, às vezes eu tenho esse sentimento. Que, pô, não vai dar certo. Não precisa ser uma tragédia de avião. Sei lá, eu vou prestar uma prova, eu acho que não vai dar certo. E eu acho que, sei lá, eu tenho que fazer algumas compras e eu acho que essas compras não vão ter no lugar e isso vai me prejudicar porque eu preciso delas e tal. Então, isso é natural em mim, mas isso também pode ter nascido, é uma raiz minha lá de trás, do passado. Isso também está sendo trabalhado em terapia. Então, pegando essa raiz minha de pensamentos disfuncionais, de coisas que eu acredito que não vão dar certo, eu achava e entendia que eles deveriam de fato ser automáticos, eles não tinham controle, eles vinham e eu alimentava eles. Hoje em dia, eu estou fazendo um trabalho de mecanizá-los, ou seja, do famoso termo de vigiar os seus pensamentos, né? De manter atento ao que está passando pela sua cabeça. É óbvio que nem sempre eu estou atento, então muitas vezes eu entro num fluxo automático de pensamentos, mas agora eu consigo me vigiar melhor. Vigiar é melhor o seu pensamento. Então, quando eu reparo que eu estou tendo um pensamento mais disfuncional, eu tento pensar de forma mais racional. Então, assim, pô, a viagem, pô, o avião vai cair, pô, e se o avião também não cair, cara? Tem tanta coisa para fazer. E se as compras derem certo, também tem tanta coisa que pode dar certo com as compras. E se eu tirar uma nota boa na prova, pô, eu vou passar de ano e tal, posso, enfim, vários exemplos. Então, confrontar aqueles pensamentos disfuncionais começam a me fazer a ter mais força, mas é um exercício diário. Então, não adianta, assim, eu ainda falho muito, muita coisa, eu erro muito, mas eu já evolui bastante. Dentro da minha incapacidade de controle, de harmonização dos pensamentos, eu evolui demais. Eu estou muito satisfeito e feliz, olhando para mim com gratidão pelas coisas que eu tenho evoluído, tenho desenvolvido. Mas eu entendo hoje, então, que o pensamento ele precisa ser vigiado, organizado, harmonizado, enfim. Eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu absorvo para o pensamento e que eu nutro. E cada vez mais eu acho e vejo que esse desenvolvimento mental, de pensamento, do ato de pensar, é uma chave para um bom estabelecimento da minha saúde mental. E não é achar, né? Eu acho que é meio óbvio, mas eu tô assim. É o que eu falo, eu faço os vídeos, eu tô fazendo eles sem corte, eu não tô editando, eu tô tentando ser ao máximo natural. E eu gosto, eu prefiro. Eu gosto de ver vídeos e de pessoas que criam conteúdo
que tornam mais natural possível. Não que as outras produções com edições, porque eu também faço edição, seja ruim. Eu acho que há momentos e momentos. Para esse tipo de abordagem do que eu estou falando, eu acho que faz necessário uma abordagem mais interior com vocês. Eu preciso que vocês. Não preciso, mas eu gostaria, se estivesse no lugar de vocês, que vocês sentissem exatamente através das minhas falas e sem edição que eu estou passando e o que eu passei. Então, assim, eu gosto de fazer pelos outros o que eu gostaria que fizessem por mim. Então, meus queridos amigos, isso é hoje, sexta-feira, acabei de gravar, vou editar, vou subir o vídeo no YouTube já direto, vai entrar já já, são 4h53 agora, vai entrar 5 e pouca. Então, desejo um bom fim de semana para vocês. Estou tentando manter diariamente os vídeos, sem pressa. A galera que fala, pô, Vitor, estamos contigo e tal, não precisa forçar, fiquem tranquilos, eu não estou forçando. Eu estou mantendo diário porque é onde eu consigo me desenvolver, aprender e serve para mim como terapia também, colocar para fora esses pensamentos que estão junto comigo. Se eu boto no papel, agora eu gravo, falo com vocês, me alivio e se Deus quiser, eu estou ajudando alguém. Se alguém puder estar sendo ajudado, ó, estou feliz. Isso é que importa, porque com certeza tem muita gente que não tem condição, às vezes, até financeira, de ter apoio de medicamentos com psicólogo, psiquiatra, enfim. E aqui, repito, não quero dizer que deva seguir o que eu faço, mas ver exemplos, às vezes, se ter alguma coincidência, né, de coisas que a gente possa estar sentindo em comum, às vezes dá um alívio. Porque me dá alívio quando eu vejo conteúdos em que eu me sinto abraçado por pessoas que sentem o que eu sinto. Então é isso, meus queridos amigos. A gente vai se falando aqui pelo canal. Um beijo, obrigado pela sua audiência. Tchau.